Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Hoje pela manhã, quem não estava aqui deve ter assistido, tivemos um culto assim muito abençoado. E Raquel cantou um hino, e aquele hino quebrou a gente ao meio ou no meio. E foi um momento de um quebrantamento muito grande pela manhã, quando ela cantou aquele hino falando sobre o nosso medo e falando como Deus lida com a gente no nosso medo. E a gente, pastor Marcelo, logo em seguida deveria pregar, e pregou, e ficou com dificuldade, porque estava também muito emocionado, e muitos irmãos estavam chorando. E quando eu saí daqui, eu fui para casa, quase todo domingo faço a mesma coisa, coloco lá no Facebook e vou assistir de novo o culto, porque eu quero sempre tirar mais um pouquinho, alguma coisa, e coloquei no hino com a Raquel cantando. E aí uma coisa me chamou a atenção, e eu entendi o tamanho quebrantamento que ocorreu pela manhã. Eu disse: Raquel, você vai cantar de novo. E eu quero dizer a você que eu chorei quando você cantou, o pastor Marcelo chorou. E aí ela disse: sim, eu também choro quando eu ensaio. E aí eu estava em casa, eu voltei e assisti de novo, ela dizendo: eu também choro quando eu ensaio. E aí eu entendi o porquê do quebrantamento pela vida dela, porque antes de Deus falar por ela a cada um de nós, Deus fala a ela no seu ensaio, na sua experiência, naquilo que Deus tem realizado. E eu entendi prontamente que ela chora enquanto ensaia, se quebrantando na presença de Deus, e Deus usa enquanto ela canta para quebrantar através de alguém que já foi quebrantado enquanto ensaia. Amém? Amém ou não amém? Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Do 5. Lucas 11, do 5 até o 8. E depois do 9 até o 13, são dois segmentos. Vamos ler Lucas 11, do 5 até o 8, e aí no 9 continua falando, só que é um encorajamento à oração. Vamos ler. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho coisa alguma para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo que tiver necessidade. Segundo segmento. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado a Deus pela palavra, pelos louvores, pelos hinos. Muito obrigado a Deus por esta oportunidade de aproximarmos-nos do Senhor com adoração. E agora, Senhor, marca a nossa vida com a Tua presença.
Favorece-nos, ó Deus, encoraja-nos, pois nós precisamos do Espírito, Senhor, em cada um de nós, agindo livremente. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O que nós observamos nesse texto, logo de imediato, Jesus está falando sobre oração. Aliás, ele vem ensinando a respeito da oração e do quebrantamento para quem quer orar. Se você deseja orar, Jesus está dizendo, você tem que ter uma experiência com Deus. Tem que entender quem é Deus e entender quem é você neste relacionamento. Então você vai se aproximar de Deus em oração, mas tem que entender esta relação entre você e Deus. E aí Jesus se propõe a contar uma parábola aos discípulos, e ele diz assim, logo no versículo, no capítulo 11, Jesus começa a ensinar, quando eles pedem para orar, eles estão com dificuldade, eles dizem, Senhor, então, ensina-nos a orar. Nós vemos o Senhor realizando estas coisas e temos dificuldade, porque qual de nós não gostaria de orar e ver a nossa oração prontamente respondida? Imagina quantas vezes nós dobramos o joelho e oramos e terminamos a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus, e nós dizemos amém, e aí vem na nossa cabeça logo a imediata dúvida, será que vai acontecer? Será que Deus vai responder? Será que o Senhor está prestando atenção no que eu estou dizendo? Será que eu tenho fé suficiente para fazer com que Deus se manifeste e atenda a minha oração? Qualquer um de nós gostaria de orar e ter a convicção de que aquilo que nós estamos orando vai acontecer. Então os discípulos se aproximam de Jesus e dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. Há alguma coisa em nós que está nos impedindo de que aquilo que nós pedimos aconteça. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos ensine. Jesus disse, é muito simples. Quando vocês forem orar, entra no aposento de vocês, tranca a porta, fecha a porta do seu quarto, e ali, ajoelhado com a cabeça sobre a sua cama, Jesus diz, só você e Deus, tudo que você disser, Deus vai te ouvir. Porque o judaísmo havia tomado uma formatação de que o culto seria público, de que a reunião deveria ser um lugar onde as pessoas pudessem ver, de que o comportamento seria observado, e esse comportamento era chamado de adoração, e achava que isso só bastava, era uma formalidade religiosa. Jesus está dizendo, não, a relação com Deus ela é individualizada, é você e Deus. Você entra no seu quarto, tem ninguém vendo, vai lá, tranca a porta, e no escuro, no silêncio do seu quarto, tudo o que você disser, Deus vai ouvir você. Mas por que Jesus está orientando os discípulos a fazerem desta maneira? Há uma expressão que Jesus usa muito no Novo Testamento, no grego, lego, rumi, ou seja, em verdade, ou seja, eu quero confirmar a vocês que a coisa não é do jeito que vocês estão pensando, mas é desse jeito que eu vou ensinar a cada um dos senhores. Jesus disse, então entra no quarto, porque a coisa mais difícil é ficar sozinho orando. A concentração para a oração é um desafio a qualquer ser humano. Você parar, entrar num local fechado, dobrar o seu joelho e sozinho, quando são 2, 3, 4, 5, é mais fácil, porque você diz assim, você tem um pedido de oração? Eu tenho. E você? Eu tenho. Então nós vamos fazer o seguinte, cada pessoa vai fazer uma oração, você ora por ele, você ora por ele, você por ele, esse aqui ora por este, e aí nós conseguimos que a nossa atenção fique presa, porque alguém também está orando, e nós estamos acompanhando uma oração. Jesus está dizendo, você quer orar? Você quer falar com Deus? Então vá sozinho. É um desafio, porque mal você dobra o seu joelho, um ruído na rua já chama a sua atenção. Qualquer barulho, qualquer grito, fogos que são soltos, são liberados por pessoas, por vizinhos, roubam a sua atenção. Você mesmo ali, a dificuldade, às vezes o cansaço, você vai adormecendo enquanto está orando.
Você tem dificuldade porque você está sozinho e qualquer coisa rouba a sua atenção. Até o silêncio incomoda. Jesus disse, então entra no quarto e começa a orar. E aí os discípulos ficam olhando para Jesus. Jesus disse, quando vocês entrarem no quarto, digam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí Jesus orienta a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não serve para a teologia moderna. A oração do Pai Nosso não serve para os dias que nós estamos vivendo, para a realidade que nós estamos enfrentando como igreja dos nossos dias. Sabe por quê? Porque a oração do Pai Nosso só tem um pedido material. Um pedido só. Um único pedido. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ou nos dai hoje. Só tem esse pedido. E as igrejas modernas, quando vão orar, os crentes dos nossos dias, quando vão orar, eles fazem pedidos materiais de toda a natureza. A começar pela saúde, a começar pelo trabalho, pelo alimento, pela roupa, pelo emprego do filho. Nós oramos o tempo todo por coisas materiais. E Jesus disse aos discípulos, se vocês querem orar, então vão orar. Pai nosso que estás no céu, pedido é puramente espiritual. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí um pedido material. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu imagino que os discípulos ficaram pensando assim, só isso? A gente não vai pedir nada? Só o pão de cada dia? E eles ficam parados, e aí Jesus começa a partir do versículo 5 do capítulo 11, que nós lemos, até o 8, Jesus diz assim, havia um certo homem, que tinha um amigo, e meia-noite esse amigo vem bater a porta da sua casa, e ele bate insistentemente, acordando seu vizinho, seu amigo, e dizendo, amigo, levanta, eu preciso de alguns pães, e uma versão, um pouco de farinha, porque eu estou recebendo um visitante, amigo meu, e eu não tenho em casa coisa alguma que eu possa oferecer a ele. E lá de dentro, lá da cama, lá no fundo da casa, lá no quarto, o homem responde, eu não vou levantar para atender você, eu já estou deitado, os meus filhos já estão na cama, minha família já está dormindo, e eu não vou levantar para socorrer você. Ele responde lá do quarto. Mas por que lá de dentro da casa? Já estou deitado, lá do quarto. Porque Jesus disse, se você quer falar com Deus, entra no quarto. Não fique fora, não fique de longe, não fique gritando à distância. Você quer? Entra no quarto, entra onde Ele está. Você tem que estar no mesmo lugar que Deus vai estar com você. E você precisa falar com Ele. Jesus faz questão de começar o versículo 5 dizendo, é meia-noite. Por dois motivos que eu gostaria de destacar nesse texto. O primeiro motivo, que nunca é tarde para começar a orar. É meia-noite. Jesus está dizendo, não importa a hora, pode ser tarde da noite, mas comece, aprenda a pedir, aprenda a conversar com Deus. Eu lembro de uma senhora que conheci, já falecida, Dona Josefa, e ela era crente em Jesus, uma crente dedicadíssima, cantava no coro da sua igreja, participava das programações de evangelismo, tremendamente integrada, conselheira das pessoas na rua. Mas o esposo dela era um bêbado, chegava em casa embriagado, gastava o seu salário, e ela sempre tinha problema, e ela falava de Jesus todos os dias. Conta ela que passava a roupa dele, pegava
um versículo e colocava no bolso da sua camisa para que quando ele tomasse o ônibus e fosse embora, ele pudesse ler. Tudo que ela fazia era insistir evangelizando. E um dia à noite, o pastor pregou sobre esse texto, falando sobre a insistência da oração. Você quer resultado? Peça a Deus. Você não consegue produzir resultado por você mesmo. Não adianta você insistir querendo que a coisa aconteça por você mesmo. Peça a Deus e espere em Deus. Ela morava uns 800 metros mais ou menos de distância da igreja, a sua casa. E ela disse que veio andando pensando nas palavras daquela pregação. Peça a Deus, não insista. E ela veio andando dizendo: Deus me perdoa, porque até hoje eu insisti. Até hoje, Deus, eu quis fazer do meu jeito. Deus me perdoa porque eu não deixei o Senhor fazer. E ela chegou em casa, o marido já estava em casa. Ela abriu o portão da rua, abriu a porta da sala, e ele estava na sala assistindo televisão, e ela disse: você já jantou? E ele disse: ainda não. E ela disse: só um minuto que eu vou preparar para você. Foi lá, esquentou a janta, colocou sobre a mesa, sentou-se à mesa, ficou quieta diante dele, e ele olhou para ela e disse: como é que foi o culto? E ela disse: foi muito bom, Deus falou muito ao meu coração. E ele disse: o que foi que ele falou? E ela disse que eu não tenho que ficar insistindo para você ser crente em Jesus. E ele tomou um susto, olhou para ela e disse: é verdade? E ela disse: é. Ele disse: só para eu orar. E a partir de hoje, eu só vou orar. Eu não vou mais insistir, não coloco mais bilhete no seu bolso. Eu só vou orar. E ele, meio temeroso, olhando para ela, disse: o que vai acontecer se você só orar? Disse: Deus vai fazer a obra na sua vida. Eu só vou orar. Conta ele que ele, na segunda-feira pela manhã, saiu para trabalhar. E quando chegou à plataforma onde pegava o trem, havia um culto. Ele disse: nunca fizeram culto naquele lugar. E eu sentei e eles estavam pregando. E eu lembrando que minha mulher havia dito que Deus ia falar ao meu coração, porque ela não iria mais falar. E tinha aquele pessoal falando ali. E eu mudei, fui para um banco bem no final da plataforma por causa daquelas pessoas. Eu entrei no trem, estavam distribuindo folhetos. Nunca ninguém me ofereceu um folheto dentro do trem. E as pessoas estavam ali, e eu disse: não vou pegar. Eu cheguei ao meu local de trabalho. De manhã, o meu chefe reuniu todo o pessoal do seu setor e disse: a partir de hoje nós teremos um período de oração antes de começarmos a trabalhar. E o seu José disse: eu não acredito. Vamos orar todos os dias? Disse: todos os dias vamos ter um momento, alguém vai fazer uma oração antes da gente começar a trabalhar. E ele disse que voltou para casa. Onde ele ia, havia alguém falando ao seu coração. Mas ele disse: eu fui para o bar, para o botequim onde ia sempre. E lá encontrei os amigos e eu pensei: aqui eu estou livre, aqui é tranquilo. Ninguém vai vir falar de Jesus aqui. Aqui não há culto, aqui não há oração. Aqui eu estou tranquilo. E ele disse: eu estava dentro do bar, vi passar do outro lado da calçada um amigo de copo de tantos anos. E eu chamei e disse: por favor, vem para cá. E ele então atravessou a rua e ele entrou no bar. E eu disse a ele: onde é que você vai? E ele disse: eu aceitei Jesus, eu não venho mais beber, nunca mais estarei aqui com vocês. E eu aceitei Jesus, e eu quero dizer a você que vou orar por você todos os dias. E ele disse: não havia como resistir. Eu entreguei a vida a Jesus na porta do bar, conversando com o meu amigo. O que Jesus está dizendo, que era meia-noite, ou seja, nunca é tarde para você começar a orar. Não importa se Deus está lá longe, se você está lá longe de Deus, não importa. É tempo de começar a orar, seja de madrugada, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. É importante que você esteja orando ao Senhor.
E aí Jesus diz que aquele que está lá dentro diz: eu não vou levantar, já está tarde. Mas te digo, que se você continuar insistindo, ele vai se levantar e dará a você não somente os pães, mas muito mais coisas que você puder pedir, porque ele precisa descansar. Parece uma loucura o que Jesus está dizendo. Parece que Deus quer se livrar de você. E você aparece de novo dizendo: Deus, aqui estou eu outra vez, eu quero pedir por santificação sobre a minha vida. Eu quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados. Aqui estou eu de novo para pedir que o Senhor limpe o meu coração. Aqui estou eu de novo para pedir ao Senhor que o Senhor possa me fortalecer espiritualmente. Disse Jesus. Deus vai acabar concedendo. Talvez não porque você mereça, mas porque Deus vai responder pela sua insistência e sua determinação. Quanto tempo você ora? Quanto tempo? A oração não tem um formulário. A oração não é um discurso. Fui pastor de uma igreja onde havia uma pessoa que, quando eu dizia assim: vamos orar com o irmão fulano de tal, a igreja toda sentava. Porque ele fechava os olhos e ele começava a oração. Ó Supremo Deus, Sumo Pontífice do Universo, Tu que todas as coisas no Teu conhecimento criaste e as revelaste aos anjos e aos Teus servos. O Senhor que colocou os fundamentos da terra. Fazia um dos discursos mais lindos. A igreja toda sentava, porque a igreja não se identificava com aquele tipo de discurso. Orar é conversar com Deus, é derramar o seu coração. Jesus está dizendo: insiste, do jeito que você quiser, mas não desista. Converse com Deus. Você tem medo do tempo que nós estamos vivendo? Converse com Deus. Você tem medo de se enfraquecer? Converse com Deus. Orar é derramar o coração na presença de Deus. Conta que uma senhora que criava sua netinha de 7 para 8 anos, acordou um dia, a menina estava ardendo em febre. E ela ficou pensando como queria fazer. Morava numa área rural, isolada do vilarejo, não tinha carro, não tinha telefone, e ela pensou: eu não posso levar a menina, morava num lugar isolado, o que eu faço? Pegou a bicicleta, aquela senhora montou na bicicleta, e saiu pedalando até o vilarejo, que era longe. Foi direto a um posto de saúde, chegou lá para a atendente e disse: eu tenho uma netinha de 7 para 8 anos, e ela está ardendo em febre, e eu preciso que um médico, uma ambulância, possa ir até lá e trazê-la até aqui. E aí, a atendente disse: a ambulância está quebrada, e um médico não pode sair daqui porque está atendendo outras pessoas. E ela ficou olhando e disse: mas como é que eu faço? Arranje alguém para trazer sua neta até aqui. E ela saiu do posto desolada, sem solução, andando pela rua. Ela viu uma igreja com a porta aberta, encostou a bicicleta, entrou, ficou olhando, umas senhoras estavam reunidas, orando. Ela se aproximou, sentou entre elas, e a líder, a dirigente, disse: a senhora quer fazer uma oração? E ela não estava muito acostumada a essa coisa de fazer oração, e a líder disse: falar o que a senhora quiser, fala para Deus. E ela fechou os olhos e fez a seguinte oração: Jesus, eu moro muito longe daqui, e eu tenho uma netinha, Jesus, que está passando mal, está com febre, e eu não sei o que fazer. Jesus, eu já fui lá no posto, e eles não podem me ajudar. Se o Senhor puder, eu queria que o Senhor fosse lá. Onde eu moro, Jesus, é muito longe, o Senhor tem que descer a rua do vilarejo. O Senhor entra numa trilha,
o senhor vai atravessar uma ponte pequena sobre o rio, e depois, quando atravessar, o senhor vai dobrar à direita e vai até o fundo do vale. Quando o senhor ver a única casa que tem lá, Jesus, é a minha casa. E a chave está embaixo do tapete vermelho, na porta, um tapetinho, está ali embaixo a chave. E aí ela parou a oração, as mulheres abriram os olhos, ficaram olhando para ela, e ela fechou de novo e disse: Jesus, mas não esquece de deixar depois a chave embaixo do tapete. Agradeceu, se levantou, saiu, as mulheres começaram a rir, e uma delas disse: que mulher doida, não sabe nem orar. Isso é oração que se faz? Ela montou na bicicleta e foi embora, pedalando de volta para casa. E diz o escritor: quando chegou em casa, abriu o portão da rua, escutou a neta cantando. Deixou a bicicleta no quintal, foi lá, pegou a chave embaixo do tapetinho vermelho, abriu a porta, a neta estava sentada na sala, cantando, brincando com os brinquedos. Ela, olhando para a neta, disse: você melhorou? E a neta disse: melhorei. Foi o médico que veio aqui. Se o médico disse: é. Ele tinha umas roupas assim brancas, mas pareciam até que estavam acesas. E ela ficou olhando para a menina e disse: o que ele fez? Ele só me deu um beijo na testa e a febre passou e eu fiquei boa. E aquela vovó foi andando na direção da cozinha e a netinha disse: vovó, ele deixou um recado para a senhora. Qual recado? Que ele deixou a chave embaixo do tapete, do jeito que a senhora pediu. Orar não é discurso. Jesus está dizendo, é transbordar a sua necessidade diante de Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você que está nos ouvindo na transmissão ao vivo do culto, ou que está aqui no templo, entregue sua vida a Jesus. É preciso que você possa fazer isto, nunca é tarde para começar. Jesus diz, é meia-noite, está querendo dizer, é muito tarde, mas dá para começar ainda. Você quer fazer isso esta noite? Então abra o seu coração. E se sentir o desejo, diga esta noite: Senhor Jesus, eu te dou a minha vida do jeito que ela está. Eu quero começar. Parece que já é tarde, mas eu quero começar assim mesmo. Eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Eu te dou a minha vida. Por favor, Senhor Jesus, escuta a minha oração, pois esta noite eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu entrego a minha vida no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Você que tomou a sua decisão esta noite, mesmo em casa, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque uma mensagem aí mesmo no Facebook ou no YouTube. Coloque aí para que possamos orar por você. Diga, hoje eu aceitei Jesus. Eu entreguei minha vida nas mãos de Jesus. Se você sentir esse desejo, coloque aí o seu nome, a sua mensagem, e nós vamos orar por você. Que Deus abençoe você e uma semana abençoada para você.